sobre o cliente ideal, o PCI, como algumas pessoas aqui do marketing, né, falam. Então, nosso perfil de cliente ideal. E é muito importante, né, essa definição, essa clareza de quem a gente pode melhor ajudar, quem é o nosso cliente ideal. Então, eu vou mandar agora uma mensagem aqui nos nossos grupos para o pessoal vir também aqui para a live. Quem está chegando, seja muito bem-vinda por estar aqui comigo nessa live. Hoje vai ser uma live bem importante aí para todos os negócios, né, que vendem, na verdade, consultorias, mentorias ou serviços de alto valor. Então, essa live vai te dar muita clareza, porque talvez possa ser esse o gargalo hoje do teu negócio. Eu escuto muito isso: Cíntia, eu não consigo vender minhas consultorias. Ou as pessoas querem pagar muito parcelado, não consigo ter segurança de caixa, porque eu tenho que fazer muitas vezes aquele valor da minha consultoria, isso não tá dando para sustentar o meu negócio. Ou as pessoas não entendem o valor do meu programa, elas ficam pedindo desconto. Você já passou por alguma dessas situações que eu acabei de relatar? Oi, Kelly, bem-vinda! Diga aí se você já passou por alguma dessas situações de ter clientes que só querem desconto, ou então não vê o valor do seu trabalho, não contratam, né? Pergunta o preço, depois some. Ou mesmo quando contratam, não conseguem ter o resultado esperado daquela consultoria ou daquela mentoria, né? Se você já passou por alguma situação, diga aqui, comigo já passou, eu sim, ou não, né? E por que isso acontece? Por que o nosso cliente às vezes pede? E assim, pedir desconto tá tudo certo, porque tem gente que tem essa característica também, né? De tentar uma negociação ali. Mas se isso tá acontecendo com grande parte da parcela aí dos clientes de vocês, é porque talvez realmente aquele produto ou aquela oferta não está se encaixando para ele. Tá fora da realidade dele, tá fora da condição do negócio dele. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue, então, evoluir, vender, enfim, porque tá desalinhado o nosso cliente para aquele produto que a gente tem. Ou a gente adapta o nosso produto, ou seja, eu tenho um produto de consultoria, ela custa X, mas não se encaixa para esse cliente que eu estou tentando vender, forçando a venda, né? E aí o que acontece? Eu tenho que adaptar, às vezes, aquela solução para um produto menor, um produto que não tenha tanto acesso a mim, né? Um produto que talvez seja online, para, às vezes, encaixar dentro do orçamento dele. Só que não é essa a lógica quando a gente trabalha com produtos de valor, como consultorias e mentorias, né? Em geral, a gente precisa alinhar quem é o cliente ideal para aquele serviço, e não o serviço se encaixar ou a gente tentar se encaixar no bolso do cliente, né? Tu pode ter outras soluções que talvez atendam outros públicos, né? Outro perfil. Mas o teu serviço de consultoria ou mentoria, que é um serviço de alto valor ou um serviço, né, de um programa de acompanhamento e tudo mais, isso você precisa alinhar o seu PCI num primeiro momento. E eu vou trazer muitas informações aqui, então você que tá chegando, fique por aqui, porque essa live vai ser muito, muito relevante e importante, tá? Vou abrir aqui do lado o meu Notion pra gente ir trabalhando aqui essas informações. Vai ser quase que uma aula essa nossa live aqui. Quem for chegando aqui já me diz sim. É nova, que tá chegando por aqui, já acompanha as lives de sexta, que vai ser muito legal. Vamos lá. Por que a gente precisa definir, né, o nosso PCI, nosso perfil de cliente ideal? Quando a gente faz esse movimento, essa definição, a gente vai buscar encontrar padrões, né, pessoas ou grupos de empresas, né, ou perfis de empresas que tenham aquelas características que sejam as melhores características do nosso cliente. Aquele nosso cliente dos sonhos, ou seja, aquele cliente que eu sei que ele tem estrutura para comportar o meu serviço, eu sei que ele vai conseguir executar aquilo que eu estou orientando ou que eu estou direcionando na consultoria, eu sei que ele vai ter o valor para investir no meu programa também. Então, são várias coisas que fazem justamente com que quando eu estou à frente dele para apresentar um programa, eu consiga fazer a venda acontecer. Porque se eu não tenho isso claro e eu quero
fico comunicando para pessoas que não têm essas características do meu cliente dos sonhos, o que acontece? Eu atraio o cliente errado. Então, vamos lá, quero trazer muitos exemplos para ficar bem claro para você. Ah, Cláudia, então bem-vinda aqui. Quero deixar muito claro, assim, em exemplos para vocês. Vamos lá. Digamos que você hoje atua para um perfil vamos lá, arquitetos, tá? O meu perfil de cliente ideal são arquitetos. Beleza? A gente tem arquitetos que saíram da faculdade, recém se formaram. A gente tem arquitetos que estão trabalhando dentro de outros escritórios de arquitetura. Nós temos arquitetos que trabalham com o seu próprio escritório, mas que ele é o produto, a pessoa ali, não tem mais pessoas dentro do escritório. E a gente tem um arquiteto que já tem um escritório e que gerencia uma equipe de arquitetos. Vocês veem que o mesmo, digamos assim, se a gente fosse definir só pelo perfil ou só pela área, pela formação, a gente teria vários níveis de negócio e níveis do próprio cliente no processo de atuação dele. Então aqui a gente consegue ver que eu tenho várias possibilidades. Quando eu falo arquiteto, eu tô falando para vários perfis de arquiteto que estão em diversos níveis e fases da sua carreira e do seu negócio. E qual que é o que realmente vai contratar a minha consultoria, que, sei lá, custa 3, 4 mil reais? É o cara que é o arquiteto que recém saiu da faculdade? Ou é o cara do escritório lá que já gerencia, né, a arquiteta, né, que já gerencia outros profissionais, que já tem lá uma bagagem, um tempo de experiência, já tem clientes, já tem um fluxo de caixa no negócio dela, que pode contratar uma consultoria de, sei lá, até 10 mil reais para um bom acompanhamento. Vocês conseguem entender essa diferença entre os níveis de um mesmo profissional ou de uma mesma profissão? E aqui tá o maior erro, porque as pessoas elas até nicham, mas elas acabam nichando e não deixando claro quais as outras características que realmente compõem toda essa estrutura do teu cliente ideal. Não é só sobre idade ou só sobre a profissão que ele exerce. Tem outras características que a gente precisa ter claro para a gente poder construir essa estrutura do nosso cliente ideal. E também, né, justamente entendendo o que não é característica desse cliente. Ou melhor, aquele cliente que eu não quero atender. Porque, por exemplo, se eu tenho um produto que é um produto de alto valor, né? E eu entendo que esse produto, ele é para um determinado perfil que tem que ter uma estrutura ou que tem que ter mais caixa ou que precisa estar num nível já do negócio dele, então eu não quero esse que recém saiu da faculdade, que tá agora entrando no empreendedorismo, que ele tá abrindo agora o escritório dele. E não quer dizer que esse aqui não compraria uma consultoria, ele pode comprar também. Só que as chances de que a maior parte desse grupo não acessa esse serviço ou que tenha mais barreiras, mais dificuldades, mais objeções para contratar esse tipo de serviço é muito maior. E aí o que acontece? Daí tu fica nessa, tá, mas eu já atendi um que é recém-iniciante. Tá, e os outros que tu buscou? Eles fecharam? Não, eles não fecharam, tem dificuldade, eu quero parcelar, ou não sei o que, várias objeções e a venda não acontece de forma fluida. Então, ter claro quais as características do cliente que o cliente tem, né? Não só em relação à profissão, e eu não tô falando aqui de persona, tá? A persona é quando a gente já tem esse perfil de cliente desenhado, né? Que tem essas características que a gente tá falando aqui. E dentro dele eu extraio ainda uma pessoa dentro desse grupo e dou mais detalhes ainda sobre a rotina, sobre a vida dela. Vocês conseguem entender a diferença? Aqui tá o meu PCI e aqui tá a minha persona. Mas antes de eu pensar em persona, eu preciso ter essas outras informações aqui. Das características que compõem um grupo que podem ser os meus clientes. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que vocês precisam considerar e avaliar nesse processo aqui de qualificação mesmo desse perfil. Mas antes de falar sobre essas informações que vocês precisam pensar, eu queria trazer então essa reflexão. Hoje você tem claro
quem é o cliente que você quer atender, quem é o cliente que pode pagar pelo seu serviço ou não. Se você não tem, ou se você fez essa definição muito superficial, talvez esse seja o problema do porquê as vendas não estão acontecendo, porque você está tendo tanta dificuldade de realizar essa venda. E talvez também você tem que pensar que quando você também define o seu cliente, o teu produto também tem que estar bem alinhado para atender a solução dele, né? Então, tudo parte do cliente. Eu defino meu cliente, eu defino a minha solução também para ele. Se eu tenho uma solução, pronta já, essa solução não está se encaixando pro meu cliente atual, eu repenso ele, mas eu tenho que às vezes alinhar também o meu produto, a minha entrega, a minha solução. Porque dependendo do, não, eu quero atender grandes empresas. Beleza, tu pode atender grandes empresas. Mas você está preparado para atender essas empresas grandes? Você tem esse conhecimento? Você tem essa habilidade? Não, Cíntia, a minha habilidade é para pequena empresa. A minha capacidade hoje ainda é para pequena empresa. Então, aqui no grupo de pequenas empresas, a gente tem o arquiteto iniciante até o que tem um escritório, que fatura até 360 mil no ano. Não sei se é bem esse dado agora. Os contadores podem me ajudar, qual que é a classificação aí da pequena empresa, né? Mas chega lá a quase 4 milhões de faturamento anual, né? Então, é sobre a gente ter essa noção também, que não é só, não, eu quero vender high ticket, tem que ser pessoas, né, ou perfis de clientes que são grandes empresas. Não, até porque, né, uma empresa que fatura 360 mil, ela pode pagar uma consultoria de 2, 4, 10, dependendo da estrutura dela, né? Se ela fatura, mas sobra, né? Ou se ela fatura e, na verdade, o lucro dela é muito pequeno, talvez não se encaixe. Mas são essas informações que a gente precisa ter claro, tá? Então, o objetivo da gente ter o PCI definido é encontrar os clientes que vão gerar mais receita para o nosso negócio. São os clientes que a gente vai conseguir entregar melhor, vender mais, né? E conseguir, como consequência, gerar essa transformação nele e ele ter resultados também. Então, hoje, eu sei que se eu trago para minha mentoria, para o nosso programa de mentoria, pessoas que ainda nunca tiveram contato com o universo da consultoria, né? Que a gente tem um programa de aceleração de consultoras. Se ela tá muito iniciante, se ela não tem nenhum produto, ela nunca entregou nenhuma consultoria, fica mais difícil ela ter uma evolução lá dentro, porque ela vai ter mais demora nesse processo, porque ali é pra gente acelerar. Então, o que a gente entende? Que talvez ela precise antes fazer o nosso curso de consultoria. Antes ela faz o nosso curso de consultoria e depois que ela já estiver no mercado e validando isso, a gente ajuda ela a acelerar esse processo, aplicando funis de marketing, funis de venda, né? Olhando pro negócio dela em outras esferas também. Legal, fica por aí que vai valer a pena sim. Então, olha só, vocês precisam considerar quem é o cliente com maior potencial, né? Como eu tava falando aqui. Então, quais as características que tornam essa pessoa apta, né, a receber esses serviços que a gente está prestando? Quais as características? Por exemplo, a pessoa, ela tá no início, ela tá construindo ali o negócio dela, ou ela tá dentro de um formato de CLT, ou ela tá empreendendo? Qual a característica dela? Ela tá no início ou ela já tá um pouco mais avançada? O negócio dela, qual é a maturação do negócio dela? A gente tá falando aqui muito mais, quem não é aqui da área, que não vem de consultoria, mentoria, ou serviços ou grupos de atendimento, produtos de alto valor, ou que não vende para empresas, não tem problema, vocês podem usar tudo que eu tô falando, pensar pra pessoa também, tá? Eu vou tentar trazer um exemplo de empresa, um exemplo de pessoa, né? Porque tem pessoas que atuam com pessoas físicas, por exemplo, para finanças pessoais. Vamos pegar o exemplo de finanças pessoais aqui, depois pego o exemplo do marketing também. Finanças pessoais ou finanças empresariais. Eu tenho ou um perfil de cliente ideal aqui para finanças pessoais ou para finanças empresariais. Normalmente, do empresarial, eu vou ter aqui mais características em relação à estrutura da empresa. Por mais que é uma pessoa que estava lá por trás, mas eu posso considerar que modelo de negócio que ela tem hoje. E quando eu falo de finança pessoal, eu vou às vezes considerar que talvez ela possa também ser um empreendedor,
Mas ela pode ser uma funcionária, uma servidora pública, ou ela pode ser trabalhar dentro de uma empresa, ter um cargo de gestão, um cargo de liderança, né? Ou mesmo ser... Enfim, não tô dizendo que esses são os clientes que contratam, mas eu tô tentando trazer essa clareza para vocês de que dependendo do nível em que o cliente está, ele não vai contratar o serviço, a consultoria ou a mentoria. Por quê? Porque naquele momento ainda talvez não caiba no bolso dele. Talvez ainda não seja uma prioridade para o momento dele. Estão entendendo? Mas não quer dizer que não tenham clientes que contratem. Mas às vezes vai dificultar um pouco mais a venda de vocês, se vocês focarem só nesses clientes. Né? E pensa, pegar de novo o exemplo de finanças aqui. Se tu vai vender uma consultoria para alguém que está endividado, você acha que ele tem condição de pagar por esse serviço de consultoria? Assim, mas como é que ele vai sair do endividamento se ele não tem uma consultoria? Não quer dizer que você não possa ajudar ele, mas talvez para o momento dele seja um curso. Não a sua consultoria, não você lá, o seu tempo, a sua hora, que é mais caro. Talvez seja um curso que você possa entregar para mais pessoas e que ele possa investir naquele primeiro momento para dar os primeiros passos para conseguir se organizar para sair da fase 1 do endividamento e para depois ele entrar para uma outra fase que daí sim ele possa vir a contratar a sua consultoria. Tá ficando claro? Gente, me digam aqui se tá ficando clara essa construção para vocês. Se tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô trazendo aqui, para eu continuar, né? Então me digam aqui também, tá? Beleza. Eu tenho lá finanças pessoais para determinado tipo de empresa e, né, para finanças jurídicas para determinado tipo de empresa e finanças pessoais para determinados tipos de pessoas, por exemplo. Mas as pessoas também podem ser empresários, podem ter empresa também, mas eu acabo focando muito mais nessa questão de trazer até conteúdos que são relacionados à vida pessoal dela. E quando eu tô falando aqui pro empresário, que é finanças pessoais, eu trago um conteúdo que é relacionado ao negócio dele, as finanças do negócio. Por isso que ter claro isso ajuda na criação do meu conteúdo, ajuda eu conseguir comunicar de forma mais clara com ele e ele perceber que é pra ele aquele conteúdo. Então, essa é a questão que às vezes quando a gente não tem claro, não define, ou define, sim, eu vou falar para profissionais liberais. Beleza, ótimo. Quem são esses profissionais? Em que fase que eles estão? Cíntia, mas eu não quero nichar, é obrigatório nichar? A gente já vai falar mais à frente de nicho. Mas não é obrigado nichar. Mas se você não tem pelo menos características que aquele grupo que se enquadra dentro do profissional liberal ali, ou da fase que ele está, você não consegue comunicar de forma assertiva com ele. Claro que o nicho importa e tem grande valor, e a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas quando eu não tenho um nicho específico, vamos lá, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu presto consultoria de marketing para empresas, né? Quais são as características dessas empresas? Bom, elas normalmente não têm um setor de marketing lá dentro, mas elas têm uma pessoa, não tem um setor, tipo assim, não tem uma equipe com 3, 4 profissionais, mas pelo menos uma pessoa delegada para isso precisa ter. Porque quem vai fazer? Pode ser que seja um empresário, mas se ele vai ficar fazendo tudo isso, ele tem que ter uma pessoa que também assuma algumas outras responsabilidades, ou seja, não dá para ser só ele sozinho na operação, fazendo tudo. Porque daí eu sei que esse nível, ele não vai, ou ele pode até contratar, ele pode investir, mas eu sei que ele vai ter dificuldade de implementar. Então não adianta só vender. Então a gente precisa, quando a gente tem essa clareza de que não é só sobre a venda, não é sobre ele comprar, é sobre ele executar também, sobre executar o serviço que a gente está prestando. Então, quando a gente fala de mentoria, de consultoria, a gente está falando de orientação, de direcionamento, a gente não vai estar executando para o cliente. Então, a gente precisa fornecer, obviamente, todo o subsídio para ele conseguir dar conta do plano de ação, mas eu preciso também entender se ele tem estrutura para isso, se ele vai conseguir implementar o que eu estou orientando para ele, ou se ele vai, pelo menos, poder contratar uma pessoa que pode estar determinado isso dentro do plano também. Ter uma pessoa que vai ficar responsável pela execução daquilo que a gente está planejando ali no nosso processo de consultoria ou das informações que a gente está passando para ele. Então,
Quando você entende isso, você consegue perceber quais as características, tanto do cliente que pode comprar, quanto que ele também pode executar aquilo que está propondo para ele. É diferente se você, por exemplo, tem um serviço de assessoria, que você presta uma assessoria para o cliente, você faz por ele. E mesmo assim, também tem que ter características que a gente precisa avaliar. Porque se eu presto um serviço para ele, eu peço uma assessoria, por exemplo, assessoria para as redes sociais. Beleza, é um cliente que não tem alguém que faça isso, ou ele quer delegar isso para fora. Ok, mas ele tem que ter condição de delegar, ele tem que ter condição de comprar. Então, quanto que custa essa assessoria? Custa 500? Custa 1.000? Quanto que o cliente precisa ter de faturamento, ou pelo menos de margem de lucro no negócio dele, para ele poder contratar esse serviço? E, gente, não pensem com o bolso de vocês, pensem com o bolso do cliente, porque vocês estão fazendo um atendimento. Não é sobre, mas assim, eu tô começando agora a atuar, né? Então, assim, eu vou atuar só com pequenos negócios que estão começando. Tá, mas daí, assim, tu tem o conhecimento, tu tem toda a formação para atender empresas com uma estrutura um pouco mais robusta ou que consiga executar, né? Consiga suportar também fazer o investimento no teu serviço. E aí, quando você vai atender só o pequenininho ali, a consultoria é caro para ele, ou a assessoria é caro, ele não vai conseguir, ele vai bancar um mês e depois já não vai conseguir, ou ele precisa de um resultado muito rápido. E a gente sabe que, por exemplo, na área de marketing, não é assim rápido para ter o resultado, não é da noite pro dia. Tem uma construção, a gente precisa alinhar. Isso que a gente está falando de alinhamento do perfil de cliente ideal é uma das coisas que está dentro da nossa estrutura de entrega de marketing. Se o cliente está com o cliente também dele desalinhado, o produto não vai vender, a gente precisa alinhar, olhar todas as pontas. Então, às vezes, a coisa não acontece tão rapidamente, precisa organizar a casa primeiro. E como que eu vou organizar a casa, né, o negocinho de um cliente que ainda está muito na fase inicial e que todo o recurso dele é muito controlado, o caixa é muito restrito, né, ele não tem uma previsibilidade, é tudo muito restrito. Cíntia, tu tá dizendo então que eu não devo atender pequenos negócios ou que eles não precisam de ajuda? Precisam. E para isso que a gente tem outras soluções também. Para isso que tem, às vezes, um curso online. Para isso que tem, por exemplo, consultoria subsidiadas do Sebrae. Hoje eu atendo esses pequenos negócios também com o subsídio do Sebrae, porque daí o Sebrae consegue também apoiar e ajudar. O Sebrae me paga, né, para ajudar o cliente, para o cliente acessar com valor subsidiado, porque se ele fosse contratar direto de mim, ele não ia conseguir pagar, mas com o subsídio ele consegue. Então, tem outras formas desses clientes menores acessarem. Então, a gente precisa entender para quem é o nosso serviço e quem é o cliente que vai ter essa condição que a gente está falando aqui de pagar. Então, primeiro as características dele de receber o serviço e de executar, de conseguir ter a transformação que aquele serviço está propondo para ele. O segundo ponto, as condições de maturidade para compra, é isso que a gente está falando. O negócio dele tem maturidade para comprar, ou a estrutura dele tem maturidade? Volto ao exemplo das finanças pessoais. Hoje eu, Cíntia, pessoa física, né, com o CNPJ X lá, hoje eu poderia contratar uma consultoria financeira, uma consultoria de desenvolvimento pessoal para mim? Sim, uma mentoria de desenvolvimento pessoal? Sim. Por quê? Porque hoje, claro que pelo meu trabalho, pelo meu negócio, o que eu recebo hoje, né, da minha empresa, me permite ter condições, e também pelas minhas outras fontes de renda, possibilidade, maturidade para eu contratar outros serviços que possam me ajudar na minha evolução pessoal, seja financeira, desenvolvimento, estética, independente. Mas quem é a Cíntia CNPJ? A Cíntia CNPJ, ela é empresária, ela é consultora, ela fatura X, ela tem formação, ela já tem sua casa própria, enfim, tô vendo que eu tô dando várias características. Ela tem um negócio que ela tem outras fontes de renda também além do negócio, tô dando alguns exemplos aqui. Mas são essas características. Agora, se estou falando de empresa, eu posso falar, a empresa, se fosse falar da empresa Apipa, né? A empresa Apipa, empresa de consultoria, tem mais de um consultor, tem equipe já interna, tem clientes
clientes têm tempo de mercado. E aí eu começo a dar características para um pequeno negócio, porque nós se enquadramos ainda dentro do perfil de pequeno negócio, né? De acordo com o nosso faturamento. Mas nós somos um pequeno negócio que tem uma estrutura, uma maturidade. Nós já estamos há 10 anos no mercado. Vocês conseguem entender essa diferença? Ficou claro esses pequenos detalhes que muitas vezes não estão sendo observado e que você está tendo uma visão muito míope, muito pequenininha do seu cliente ideal e não uma visão do todo ou pensando nessas características que vão ser importantes lá na frente, e a gente já vai falar um pouco mais sobre como que a gente consegue então depois comunicar para essas pessoas quando a gente define. Primeiro a gente tá falando só de definição aqui. Outras coisas, outros elementos mínimos de sustentabilidade, né, que são exigidos, assim, por exemplo, quantas pessoas tem que ter na equipe? Pelo menos uma, pelo menos 5 funcionários? São informações que também vocês podem considerar. Se a pessoa física, ela tem filho, não tem? Porque filho é uma outra condição já naquela estrutura. Se a gente pega uma pessoa que tem filho, já muda ali a relação dentro da estrutura de custos dela, de custos, de vida, de tudo. Então, o meu produto também tem que levar em consideração isso. Tá ficando claro pra vocês isso? A Ana ali disse que sim. Então, vamos lá. O que mais? Esse aqui é bem legal. Prioridade na resolução do problema em questão. O que isso quer dizer? Dependendo da maturidade, do nível do negócio dele, do estágio em que ele está, é prioridade ele evoluir. Ele contratar uma consultoria, ele contratar uma mentoria. Dependendo do nível, ele não vai ver aquilo como prioridade. Talvez ele vai estar fazendo cursos, talvez ele vai estar tentando se virar com os próprios recursos dele. Talvez ele vai estar buscando só conteúdos gratuitos no YouTube. E tá tudo bem, são fases. Cíntia, a Pipa, né, a empresa da Cíntia, a Pipa, passou por essas fases. Tinha fases que a gente não contratava, gente. A gente tava no início, não tinha como contratar. O que a gente fazia? Vai pro Google, vai pro YouTube, busca informação, testa, coloca em prática, se vira. Né? A gente tinha feito formação, obviamente, fiz faculdade, entrei, tinha tido a experiência toda do Sebrae, né, como consultoria e tudo mais. Mas teve momentos em que eu não estava na maturação para contratar determinados produtos. Hoje eu já consigo contratar. Hoje o meu negócio já entende a importância disso e contrata. Hoje, assim, a pessoa também entende a importância e contrata. E por mais que isso pudesse ser importante lá no início também, só que ou era eu investir em alguma coisa dos meus recursos, ou era eu contratar uma pessoa para dar orientação. E talvez a orientação que ela fosse me dar, eu ia precisar de subsídio financeiro para aquilo acontecer, então talvez não ia adiantar aquele processo para mim. Então a prioridade na resolução do problema, isso é uma das coisas que a gente usa também lá na hora da gente vender. É prioridade para você aumentar em 3 vezes os seus clientes? É prioridade investir para aumentar o seu faturamento? É prioridade para você fazer determinada situação para alcançar determinado resultado? Aqui a gente precisa perguntar para o cliente também. Mas claro, isso também ajuda na hora da venda, mas antes eu preciso ter consciência se para aquele perfil de cliente é prioridade. Outra coisa, recursos financeiros para arcar com os pagamentos. Quanto o teu cliente precisa faturar? Você tem uma consultoria de 5 mil reais. Você vai vender para um cliente que fatura 3 mil reais por mês? Para um profissional liberal que fatura 3 mil por mês? Esse é o cliente que compra esse serviço? Ah, mas eu faço parcelado em 12 vezes. Vamos ver quanto que fica a parcela. Porque daí na parcela vai tá. Digamos que fosse 12 parcelas de 500. Ele fatura 3. 500 talvez já fique pesado também dentro do orçamento dele. Mas além dos 5 da consultoria, o que mais ele precisa investir? Ah, vai ter que investir mais em tráfego, vai ter que investir mais não sei o que, mais isso, para realmente chegar naquele resultado de transformação que a mentoria tá propondo, ou que a consultoria. Tá. E aí, quanto que isso vai custar dentro do orçamento dele? Aí a gente começa a ver que talvez as coisas não estejam se encaixando, né?
E o seu produto, né? O seu produto ou serviço resolve realmente um problema que ele tem? Porque se não resolve, não é prioridade, você consegue vender. Então, definir o meu cliente. Quais são os problemas que ele tem? Agora que eu sei quais são os problemas, o meu produto resolve esses problemas? Porque é muito fácil eu criar um produto e tentar achar um cliente pro meu produto. É fácil pensar isso, mas isso é o mais difícil de fazer. Tu pensar um produto para depois achar um cliente. Não é assim. É achar o cliente e pensar numa solução para ele, que se encaixe dentro das necessidades dele. Certo? Várias pessoas novas aqui que eu não conheço vem dando oi aí, dizendo por onde que vocês chegaram, como é que chegaram aqui no perfil, na live. Tem a galera que vem do Mapa do Lucro, tem as minhas alunas, tem mentorandas, tem a galera do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos sempre às nossas lives de sexta-feira, às 11 horas. Quase toda sexta-feira, né? Algumas sexta-feiras a gente acaba pulando, mas a gente sempre avisa na comunicação, né? E agora, vamos falar sobre nicho? Será que eu preciso ter um nicho específico para ter êxito com esse meu cliente? Olha, é sempre interessante e relevante essa questão de ter um nicho específico. Um setor, se a gente está falando de empresa, um segmento que ele atua. A Ana disse que é aluna. Um segmento que atua. Ou mesmo, né, como a gente falou, eu posso também filtrar por formações. Não vai ser, às vezes, só uma... Eu posso filtrar por uma formação específica, ou eu posso filtrar por várias, né, profissões, digamos assim. Arquitetos, advogados e tal. O ideal é que dentro desse grupo tenham semelhanças, que não seja um muito distante do outro. Porque quanto mais essas coisas forem comuns, mais você consegue acertar na comunicação, no conteúdo que você vai gerar, no produto que você vai gerar. Porque olha só, se eu foco num segmento de moda e varejo, tá? Foquei, nichei, é moda feminina, varejo. Beleza. O que acontece aqui agora? Agora eu começo a pensar na minha solução para esse perfil, né? E aqui quando eu falo moda, varejo, feminino, quantos clientes... Essa loja é nova? Essa loja tem tempo de mercado? Já tem loja física ou é loja online? É físico e quer ir pro online também? Eu tenho que dar mais informações, tá vendo? Aí beleza, eu defini. Tem que ter pelo menos 3 vendedoras, a loja tem que ter pelo menos uns 2 anos, tem que ter o ponto físico e ela tá querendo vir pro digital. Esse é o meu perfil de cliente ideal, por exemplo. Agora a minha solução. A minha solução tem que atender esse cliente. Tá, daí eu tenho uma solução lá que é uma consultoria de presença digital para ele trazer o negócio dele, se posicionar no digital e conseguir mais clientes online, clientes que vão também mais pro ponto físico dele. Digamos que essa é a transformação que eu vou trazer para ele dentro da minha consultoria. Eu desenho toda a minha consultoria pensando nesse cliente. Eu desenvolvo a minha solução, os materiais de apoio, o que eu vou entregar de ferramenta, tudo personalizado para ele. Agora, Cíntia, eu tenho PCI 1, PCI 2, PCI 3. 4, 5, 6, que acontece com algumas pessoas, né? Aí o que acontece? Você tem mais dificuldade, cada vez você tem que adaptar o seu produto. O seu modelo lá de template que você ia fornecer para ele é um, daí eu tenho que agora fazer um pro outro que é o arquiteto também, que tem o escritório. Agora eu tenho que fazer um modelo pro cara que é da área da saúde também, pra empresária da área da saúde, porque eu também tô atendendo ela. E aí eu dificulto também o meu processo de entrega. O meu processo de entrega fica dificultoso também. Tá, mas eu entendo de marketing, eu posso ajudar esses 3. Ok, você pode, é uma escolha, tudo é uma escolha. Só que quando você escolhe isso, você também renuncia de você ter um produto que vai estar sempre sendo lapidado para aquele perfil ideal, né? Para aquele que você, com aquelas características, daquele nicho. Você acaba
sendo obrigado a estar sempre se aperfeiçoando em todas essas áreas também. E uma coisa muito relevante aqui é que quando você se torna especialista num segmento, num nicho, o cliente entende que você é a pessoa ideal para atender ele. Você é a pessoa que pode realmente ajudar, que entende do negócio, do segmento dele. Então, tem muitas vantagens quando a gente nicha. E aqui tem uma aluna, né? Algumas passaram aqui, disseram que eu era aluna. A Thay, que hoje ela foca em psicólogas, né? E aí, agora eu vou até pegar o exemplo aqui da Thay. A Thay ajustou o posicionamento dela para atender psicólogas, tá? Marketing para psicólogas, perfeito. Será que o cliente ideal da Thay para consultoria, tá? É a psicóloga que recém saiu da faculdade? Ela vai pagar a consultoria da Thay? Ou é a psicóloga que já tem um escritório há X tempo, consultório, né, no escritório, há X tempo de mercado, que ela já, dentro do consultório dela, tem outras profissionais que possam ser sócios, podem ser colegas, que elas podem ter essa estrutura ali compartilhada. Você está entendendo que eu vou dando mais corpo para esse perfil e ele acaba sendo mais interessante e mais apropriado para, né, mais pronto, maduro, né, para contratar o meu serviço. Então, o nicho, ele é muito importante, ele é interessante. Você não precisa obrigatoriamente nichar, mas se você nichar, você vai ter vantagens, você tem ganhos, tá? Então, olha só, quando a gente atende um ramo, um segmento, uma profissão, né, específico, a gente tem mais possibilidade de estar sempre buscando se aperfeiçoar dentro daquele segmento. Eu consigo padronizar mais as coisas, eu consigo entregar um produto que tem mais... que ele é mais direcionado e que eu não tenho que adaptar a cada vez para cada novo cliente que tem uma característica diferente ou que é de segmento, setor diferente. Então, eu deixo meus materiais muito mais, minhas ferramentas, muito mais específicas e personalizadas para dentro daquele segmento, daquele setor. O que mais? Deixa eu ver o que faltou falar aqui. Você faz entregas melhores, né? Você contribui melhor. E você se torna um especialista naquele setor. Eu tava errando nisso, Cíntia. Por quê? Porque a gente pensa que é mais fácil. Porque é mais fácil eu falar assim, ó. Você que abriu o seu Instagram agora, eu vou te dar 5 dicas aqui pra você organizar o seu Instagram. Psicóloga, você acabou de entrar no Instagram. Essas são as dicas que você precisa aplicar. Quem que eu estou traindo? Alguém que abriu agora o Instagram. Tá, mas pode ser que ela esteja do offline vindo pro digital. Tudo bem, pode ser. Talvez aqui essa comunicação se adapte. Mas se eu falo... Você é recém-formado ou você é uma psicóloga que está começando o seu negócio agora, faça isso no seu Instagram, eu tô falando para quem tá começando. Eu posso ajudar ela com conteúdo gratuito, mas ela não vai avançar para tua consultoria. Como é que tu quer que ela compre daí isso? Como é que tu quer que ela pague se ela tá começando? Daí você chama ela para uma sessão estratégica, você dedica seu tempo, você faz a venda. E a venda não sai. Você pede a venda, mas ela não aceita a sua venda, né? Então, é óbvio, mas a gente às vezes acaba não... O óbvio precisa ser dito e precisa ser feito, principalmente. Não é sobre falar só, né? É sobre fazer. Então, e aí, de novo, né? Você precisa pensar que bolso que o seu cliente precisa ter para pagar a sua consultoria. Exato, exatamente. Tem produto para esse cliente? Tem. Só que cuidem só com o processo de achar que por ele comprar um produto barato, ele vai subir para consultoria, tá? Porque o cliente do produto que tu tá fazendo, ele é o cliente que tu quer que ele evolua, mas o teu produto, coloca ele em que momento de evolução? Porque isso acontece também. Faz um produto muito iniciante, muito basiquinho, para quem tá muito no início... e depois ele vai subir a escada. Ele não vai subir.
Ou se ele vai subir, vai demorar às vezes 2 anos, 3 anos. Você tem esse tempo para esperar? Então, cuidem esses detalhes também. Você pode ter produto de entrada para ajudar esse perfil. Mas também a sua comunicação tem que atrair também clientes prontos para a consultoria também. Ou seja, que estão em outras fases. Então não dá só para gerar o conteúdo para o produto de entrada ou ter só esse produto de entrada para quem é muito iniciante se o meu cliente da consultoria é outro e eu não comunico para ele. Então eu preciso comunicar para ele também, criar conteúdo para ele também. Tá fazendo sentido? Cláudia disse ali, muito interessante. Então vamos lá. Continuando aqui. Ó, o seu cliente, o seu lead que chegou no teu Instagram agora, né? Ou no seu LinkedIn, enfim, onde você tá comunicando pra ele. Ele precisa entender que você realmente entende do negócio dele, entende das dificuldades, entende das dores dele, de acordo com o momento dele. Se eu quero atender uma empresa de médio e grande porte, o problema dele não é um probleminha aqui. Eu tô falando de outras coisas, eu vou falar termos, ou nem é termos técnicos, eu vou falar de processos que já estejam no momento dele. Ó, o pequeno, tu acha que o pequeno tem um CRM para gestão do cliente dele? Que acabei de abrir meu negócio, tem um CRM? Ele sabe o que é CRM? Que é um sistema para relacionamento com os clientes, para controle de relacionamento dos clientes. A média e grande empresa, cara, ela tem CRM. Ela entende disso. Só que ela também tem problemas relacionados a isso. Então, se esse é o meu cliente, eu tenho que falar sobre isso. Hoje, né, até a semana passada, a gente fazia a nossa gestão com os nossos clientes de uma forma mais alternativa, digamos assim, né? Usando planilhas, usando o Notion. Desde a semana passada a gente implementou um sistema de CRM para gestão, porque os nossos fluxos aumentaram, os fluxos de leads, os nossos processos, produtos foram ajustados, e aí eu passo a ter uma outra estrutura aqui. Então, quando a pessoa fala, você está tendo dificuldade de gerir o seu CRM, ele vai se conectar comigo, porque eu sei que eu vou ter esses desafios logo, na verdade a gente já está tendo, né? A gente já está tendo isso. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro essas diferenças? E tá muito relacionado à nossa comunicação. Se eu comunico pro cliente que eu não quero, por que eu tô fazendo isso? Se não é o cliente iniciante, por que eu tô comunicando pra ele? Eu preciso ter isso. Minha mãe tá ligando aqui. Deixa eu recusar ela aqui. Parecendo um computador. Vamos lá. Então, quando a gente nicha, né, a gente se torna especialista no segmento. Então, é bem provável que ele vai se conectar, que ele vai ter mais conexão, que ele vai entender, que ele vai nos considerar na hora de atuar dentro do negócio dele, tá? Ah, legal, Fernanda. Tu é do aluna do MCM? Que bom te ter aqui. Essa live aqui, essa aula, a gente vai ainda aprofundar ainda mais lá dentro do nosso curso também, que a gente vai passar por uma atualização, né? E aí, em breve, vai ter toda uma reformulação também do nosso produto lá. Porque a gente percebeu essa dor das nossas alunas, de não ter claro esse perfil de cliente ideal para consultoria. Então, gente, pra gente fazer uns fechamentos aqui da nossa live, né, que eu entreguei muito conteúdo aqui, muito ouro, espero que tenha ajudado vocês aí. E fiquem tranquilos. Vocês, né? Deixa eu só responder aqui, que a minha mãe não entendeu. Se vocês viram que não é o cliente ideal que vocês estão comunicando, vocês não têm essa definição ainda, parem tudo e façam isso. Parem tudo, parem o conteúdo que vocês estão comunicando, parem de tentar forçar a venda do produto que estão fazendo, porque talvez vocês precisam repensar esse ponto do perfil de cliente ideal, para depois vocês evoluírem para esse estágio de adaptar, ajustar os produtos, adaptar as coisas e tudo mais. Certo?
Coloquem aqui as dúvidas pra gente fazer um fechamento aqui também, tirando as dúvidas de vocês, que vocês ficaram aí. Eu quero poder ainda contribuir um pouquinho mais com vocês sobre isso. Ou não tem dúvida? Ficou tudo muito claro pra vocês? Se não tem dúvida, então tá tudo certo, né? Mas vamos lá, vou recapitular então aqui. Definir o perfil de cliente ideal é o que vai fazer vocês terem mais sucesso nas vendas de vocês. Ter um nicho é importante também. Ele impacta nas vendas, tá? Na especialidade, dele ver vocês como especialistas e tudo mais. Um nicho, um segmento, né? Um grupo de empresas com mesmas características, por exemplo, empresas de tecnologia, empresas do agronegócio. São segmentações que a gente pode fazer também. Depois, ter claro essa definição do cliente, eu preciso entender todas essas características. Se ele tá no momento de maturação para contratação, se ele tem como investir no meu produto, se ele tá na fase, no momento para isso, se é prioridade para ele a minha solução. Então, isso aqui é bem importante de pensar na hora dessa definição. E a partir do momento que eu defino, eu ajusto a minha oferta para ele também. Eu ajusto a minha oferta no sentido, os meus entregáveis, o meu produto, o meu serviço, tem que atender as dores dele. Não adianta eu querer vender uma consultoria talvez de análise de perfil para uma empresa que já tem um setor de marketing, gente. Isso aqui é mais difícil de vender. Talvez ele queira um olhar mais amplo sobre a estratégia de negócio, não só sobre o Instagram dele. Ah, mas tem gente que contrata. Pode ter. Mas a chance de que a maior parte não contrate é muito maior. Fala a tua dúvida aí, sim. Fala. Diga a tua dúvida. Daí a gente vai responder e vai fechar aqui nossa live. Como você acha que eu posso estruturar minha consultoria de forma que o cliente não sinta que precisa da assessoria, que é para eu fazer para ele? Esse mês fiz 2 consultorias que depois me pediram assessoria. Você ainda tem esse serviço de assessoria? Você ainda quer fazer assessoria ou não? Porque, por exemplo, eu sei que você já atuava como social media, então é muito fácil ele querer conectar essas duas coisas. E se isso é do seu negócio, você pode vender os dois. Agora, vou trazer o meu exemplo, que talvez seja um exemplo que se encaixe muito bem na tua realidade. Eu tinha uma agência de marketing. Então, a gente fazia assessoria para as redes sociais, para executar para o cliente. Quando ele contratava consultoria e a gente entregava o plano, ele dizia, Cíntia, eu preciso de alguém que faça. Você faz? E a gente tinha agência, a gente fazia. Então, a gente vendia as duas coisas casadas. Quando eu desfiz o formato, mudei o meu modelo de negócio para não fazer mais assessorias, quando eu vendo a consultoria para o cliente, eu deixo muito claro, eu não faço assessoria. E eu falo para ele lá no plano de ação, você precisa ou contratar uma outra empresa, posso até indicar um parceiro para ele. Ou se eu quiser não executar, mas ter parceiros que executam e assumir isso dentro do meu negócio, eu posso fazer. Mas o que eu escolhi na época? Eu escolhi indicar as pessoas que na época trabalhavam comigo para então fazer a execução para o cliente e eu não me envolver mais com essa parte de execução e deixar muito claro para ele. Então, aqui é questão de posicionamento e modelo de negócio. Se você ainda está com o posicionamento de social media, de assessoria, o cliente vai querer contratar, se ele precisar. Porque você ainda faz isso. Quando você diz, eu não faço mais isso, o meu negócio é consultoria, é orientação, é mentoria, eu te dou ferramenta, subsídio, eu te dou template, eu te dou planejamento, eu te dou tudo, mas eu não executo. E aí, o que eu vou colocar no plano dele se ele precisa de execução? Ou contratar uma pessoa interna, ou contratar um estagiário, ou contratar uma empresa terceirizada para fazer aquilo. Esse é o meu posicionamento como consultora para o cliente. Deixa eu ver o que tu colocou aqui. Fechei porque preciso, mas não queria ficar com esse serviço. Tá, beleza, você
Hoje o seu negócio precisa ainda disso. Mas o que você vai fazer? Das próximas, você vai tentar minimizar isso. Ou, porque o que acontece? Quando você diz sim pra ele, você diz não pra outras coisas. Você disse sim pra assessoria, daí você não tem quase tempo pra fazer consultoria. Não é isso que acontece? É isso que ia acontecer comigo, né? Mas o que você pode fazer? Eu não posso simplesmente dizer não. Mas aqui na assessoria, tem algo que você consegue dividir com alguém? E tipo assim, eu faço o planejamento e você faz a criação de artes e posta lá. Você delega a parte. Você contrata do cliente, mas você delega a parte disso. Até o momento que tu tem mais tempo, então, pra ficar na consultoria, vai chegar um momento que vai dizer assim, fulano, a gente pode ter um programa de parceiro, mas eu não vou mais fazer nada que remete à assessoria do cliente. Tu quer assumir os clientes que vêm? Então tá, vou te passar. Vamos trabalhar um programa de comissionamento? Os clientes que eu te indicar, você me dá uma comissão? Você pode fazer isso. São programas, são parceiros nesse processo. Ou não, ou simplesmente você vai ser meu parceiro, eu te indico, tá tudo bem, pega o cliente, você também indica clientes para consultoria e a gente trabalha nessa parceria. E aí, você precisa fazer o giro acontecer, né? Mudar a estrutura do seu negócio. Não é só simplesmente negar, eu entendo, eu passei por essa fase. Quando eu migrei do modelo de agência para o modelo de consultoria e de negócio digital, eu fiz isso. Eu primeiro fui aos pouquinhos diminuindo, terceirizando, delegando parte, até o momento em que, agora esse outro modelo aqui já tá me dando estrutura suficiente para eu romper isso, para eu não precisar mais ter isso. E agora eu foco só aqui. Então é isso que tem que fazer, tá? Indica algum colaborador, sim, indica alguém interno, né, pra assumir aquele papel. Por isso que a gente tava falando, se o cliente é só ele, como tu vai indicar um colaborador? Aquele cliente não vai contratar consultoria. Mas ele tem condição, às vezes, de contratar um assistente, um assistente virtual, um estagiário, ou colocar alguma pessoa ali, por exemplo, de lojas, né, varejo. Colocar uma pessoa que está na parte de vendas para que no momento em que ela não está atendendo, ela assuma esse papel ali da parte de marketing, por exemplo. Mas ela precisa de orientação, de instrução, que é o que você vai dar lá no seu plano subsidiado para o que ela tem que fazer. Ficou claro? Ficou claro, Thay? É um processo de transição, mas é um processo de posicionamento. Né? Eu preciso me posicionar para o cliente dizer não, porque todos os clientes de consultoria, eles não pensem que eles não me perguntam, você faz também? Não, eu não faço, mas eu tenho uma ex-colaboradora que ela é designer, ela faz. Eu tenho uma parceira de negócios aqui que ela é social media, ela pode fazer essa parte para você. Teve vários projetos que eu trabalhei na parte da estruturação, do planejamento, entreguei o plano e outras pessoas entraram e assumiram outras partes desse processo. A gente alinhou o posicionamento, a gente alinhou tudo e depois o parceiro ou a outra pessoa assumiu daquela parte em diante ali. É assim que acontece. O que fez você não ter mais agência? Bom dia. Bom dia. O que fez eu optar por não ter mais agência? Eu não queria mais ficar na execução do processo para o cliente, porque eu entendi, e aí é uma questão de posicionamento, tá, gente? Eu não tenho nada contra a agência. Mas eu entendo que o marketing, hoje o marketing digital, ele precisa das coisas acontecendo a todo momento. Eu preciso estar gravando, eu preciso estar botando, e agências não têm o tempo de fazer isso com velocidade. Então, eu posso delegar parte do processo para terceirizar isso, mas eu, Cíntia, empresária e marqueteira, gosto de ter internamente o meu processo de marketing. Eu, Cíntia. Mas Cíntia, mas tu conhece de marketing? Sim, por isso que eu prefiro ter interno. Então, eu prefiro ter uma pessoa que tá comigo, que a gente vai pensar nas coisas, que a gente vai desenvolver e ela vai executar. E eu não vou deixar isso a cargo de uma outra empresa. E como eu entendi isso, eu entendi também que fazer pro meu cliente tava gerando esse ruído, esse gap no processo. Às vezes tinha coisa que tinha que ser feito rápido, só que a gente tinha vários clientes e não dava conta de atender todo mundo com essa velocidade. E eu tinha que crescer em mais equipe, e daí a minha margem baixava e o meu custo. E no fim, a conta não fechava, ficava no empate. Então eu preferi
não ter mais essa estrutura para eu poder trabalhar mais com a orientação e com a consultoria. Foi essa a minha mudança de negócio e os pontos que fez eu tomar essa decisão. Né? Teve um processo, claro, de pandemia, de outras demandas que entraram. Eu tive muito mais demanda de consultoria, de mentoria. Então, isso também facilitou a minha tomada de decisão, digamos assim, né? E era o que eu gostava mais de fazer. Porque como agência, eu acabava fazendo a parte estratégica, o planejamento. Eu tinha pessoas na equipe para fazer a parte de operação, né? Só que aí, então, eu tinha toda essa questão também com gestão de colaboradores, gestão de outras coisas, enfim, né, gente? Então, são modelos de negócio e tá tudo certo, tá? Hoje a gente tem também, né? Faz gestão de equipe também, mas é um processo diferente. Nossa equipe trabalha para nós, né? E não, eu faço atendimento do cliente de consultoria, mas a gente não faz execução das coisas para o cliente. Gente, então era